Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão no canal Maria Belintani. E hoje nós vamos falar sobre o elogio. Será que todo elogio é legal? Nós temos uma pessoa muito especial aqui que vai falar sobre esse tema. É a professora doutora Sandra Carina, que daqui a pouquinho já estará conosco. Vocês sabem que eu promovo todas essas lives justamente para a gente poder trazer pessoas que fazem pesquisa na educação e que vêm falar um pouco de suas pesquisas e trazer conhecimento num bate-papo de uma maneira tranquila, né? Para que você possa aprender com esses conhecimentos. E quem sabe você, além de aprender, se entusiasme para fazer uma pós, para fazer um mestrado, um doutorado, e por que não? Não é verdade? Todo mundo tem potencial. Recentemente eu descobri uma coisa mas assim, poucos dias eu não sabia. Essa neurociências é maravilhosa, não é verdade? Eu descobri que nós podemos aprender até o último minuto da nossa vida. Isso não é só um ditado popular, cientificamente comprovado. E já que a gente pode aprender até o último minuto na nossa vida, vamos estudar coisa que nos faz bem, né? Vamos estudar coisas que nos fazem melhor enquanto pessoas. Bom, eu tô procurando a Sandra por aqui, mas eu não tô achando. Sandra, cadê você? Ah, Sandra Carina, achei a Sandra Carina. Vamos, Sandra. Não tô conseguindo te convidar. Que isso, Sandra? Sandra, mandei o convite. Olá, tudo bem? Boa noite, Maria, tudo bem? Tudo, graças a Deus. É um prazer novamente estar aqui com você e poder usufruir da sua sabedoria e conhecimento no trato com as crianças, com as famílias, com as pessoas. A nossa querida professora Sandra Carina. Carina é sobrenome, viu, gente? Ela faz parte do LPG, ela fez o mestrado e doutorado na Unicamp, ela se especializou em gestão de oh, meu Deus, fugiu. Gestão participativa. Gestão participativa. Oh, caramba, fugiu o negócio aqui. Uma... Acontece, né? Opa! Ela é membro do GPEM, o grupo de estudos sobre moralidade, o desenvolvimento da moralidade na criança. É um grupo muito forte, com a professora Thelma Vinha, Luciene Tonheta, pessoas muito queridas, né, nossa. Ela deu aula na pedagogia, na graduação, na Universidade de São Francisco, na Universidade de Franca. Ela tem experiência na área educacional, com ênfase na psicologia educacional, faz atendimento a famílias, justamente nesse sentido que nós estamos discutindo, como melhorar a relação e comunicação com a criança, né? É, ela é especialista nisso e por isso que nós trazemos ela para conversar com vocês. Tá? Ela também tem essa experiência em fazer essa gestão democrática que eu acabei participativa e também experiência como coordenadora e assessoria na Escola de Ensino Fundamental e Educação Infantil. Então, nós estamos falando com uma pesquisadora, certo?
que tem experiência, como muita gente fala, no chão da fábrica, que tem experiência ali no tete a tete. Só um avisinho para todos vocês que estão aqui, fazendo parte desse mini curso que nós estamos promovendo. Você que está aqui assistindo conosco e quer validar a sua presença, você tem dois caminhos. Manda seu e-mail para mim com o nome completo pelo Telegram, pelo nosso grupo de relações, ou manda uma mensagem para mim pelo Instagram, que não tem problema. Não precisa ficar nervoso. Mas é só uma maneira da gente estar validando essa frequência, tá bom? Qualquer coisa, nós estamos por aqui. Sandra, eu só preciso, você vai falar, vai se apresentar, eu só preciso desviar um pouco minha atenção, porque tem gente que está me chamando que não está conseguindo acessar o Instagram, eu só preciso orientar. Então, eu gostaria que você tecesse as suas considerações a respeito do elogio. Eu sei que você organizou, né? Uma fala muito interessante a respeito de que indivíduos nós queremos formar, e a palavra é sua. Obrigada, Maria. O prazer é todo meu de novamente, né, estabelecer essa parceria com você e poder contribuir com os nossos conhecimentos com os demais educadores, né? Você foi muito pertinente quando você colocou a questão que nós podemos aprender sempre. E o nosso objetivo é exatamente esse, né? Hoje eu sei um pouquinho, amanhã eu vou saber um pouquinho mais, e o quanto nós aprendemos quando estabelecemos relações com os professores e ouvimos, né? Estamos atentos às experiências que eles nos trazem, né? E desde o princípio, o nosso objetivo com esse mini curso é exatamente trabalhar a questão, como melhorar a sua relação e comunicação com a criança. No nosso primeiro encontro, eu vou fazer uma rápida retomada, porque eu acredito que possamos ter pessoas novas nos assistindo e que não tenham participado desse primeiro momento. É interessante. Para eu poder falar do elogio, primeiro eu preciso, então, rapidamente falar sobre a linguagem descritiva, que foi o nosso tema no primeiro encontro, né? Para falar dessa linguagem descritiva, fazer essa retomada, eu volto lá na nossa pergunta inicial, que você já colocou aqui na sua fala, que indivíduos nós queremos formar. Então, a criança que nós temos hoje, qual é o meu desejo que essa criança de hoje seja no futuro, enquanto adulto? Então, vamos lá. É muito comum nós ouvirmos de pais, educadores, né? Que o desejo é que as crianças de hoje, no futuro, sejam adultos mais assertivos, críticos, autônomos, que saibam resolver problemas, né? Que sejam criativos, independentes. Ora, para nós pensarmos nesse sujeito, então nós sabemos que desde aqui, né, desde já, quando criança, desde lá aqui da educação infantil, nós temos um conjunto de fatores que contribuem para essa formação, né? E que esses fatores podem tranquilamente, claramente serem trabalhados na escola. Aliás, é papel nosso de educador, né? Porque se nós acreditamos que a criança se desenvolve em todos os seus aspectos, nós, então, cabe a nós, enquanto educadores, trabalhar o desenvolvimento moral dos nossos alunos, né? E um dos procedimentos vem a linguagem descritiva. O que eu preciso ter muito claro com relação à linguagem descritiva? Ou melhor, né, o que nós precisamos ter muito claro com relação à linguagem que nós estabelecemos com os nossos alunos? O que acontece? A linguagem do adulto, ela não é inócua. O que significa isso?
A linguagem do adulto, ela afeta a vida da criança para melhor ou pior. Ou seja, sempre que nos dirigimos a nossa palavra, né, a alguém, nós transmitimos uma mensagem que influencia os sentimentos de quem está ouvindo, do receptor, né? Então, quando nós temos consciência dessa nossa responsabilidade, que a nossa linguagem, ela influencia, então, pera lá, eu preciso começar a prestar atenção qual a linguagem eu estou estabelecendo com os meus alunos. E aí, as palavras influem no conceito que a criança tem de si mesma. As nossas palavras, né, de adulto. Então, primeiro, a linguagem, ela não deve avaliar. Então, quando eu tenho claro que a linguagem não deve avaliar, então vamos lá. Eu evito usar expressões que julguem a personalidade ou a capacidade da criança. E aí eu vou preferir usar palavras que descrevam o que eu estou vendo ou sentindo. Então, resumindo, qual é o princípio básico da linguagem? Fale com a situação. Não fale com a personalidade ou o caráter da criança, né? E aí, este princípio é válido para todos os contatos entre educador e aluno. E o que é muito interessante? Quando eu consigo utilizar desse princípio básico, que é o que eu acabei de dizer, né? Falar com a situação, quando eu consigo aplicar este princípio nas situações mais diversas, eu estou usando a essência de uma comunicação efetiva. E quando isso acontece, Maria, o que eu consigo? Estabelecer uma conexão com a minha criança. Nós precisamos estar conectados com as nossas crianças. Por mais que possamos ter um dia, né, difícil, são várias crianças numa mesma sala, não é tão tranquilo, né? Você sabe que eu já ouvi, assim, de professor dizer assim, Sandra, você fala isso porque não é você que está lá na sala de aula com 30, 35 alunos, né? Verdade, hoje eu não estou dentro da sala de aula com 30, 35 alunos, mas eu já estive. E se eu busquei essa linguagem, se eu busquei entender as relações interpessoais, é porque lá no início da minha carreira, quando eu comecei a atuar dentro de sala de aula, eu encontrava muitas dificuldades. Eu também errei muito, eu também já tive muitas dificuldades e ainda tenho, né? A geração de hoje exige outras questões que as de quase 30 anos atrás, o tempo é só um pequeno detalhe, né, Maria? Que há 30 anos atrás não exigiam. Né? Então, eu preciso ter muito claro para mim, enquanto educador, nós precisamos ter muito claro a importância de estabelecer conexões. Exato. E como, se eu não estabeleço essa conexão com a minha criança, eu não vou ter tantos êxitos. Né? E aí, a relação fica mais difícil. Mas, vamos lá. Eu preciso exercitar. Agora, eu esqueci o nome da professora que colocou. A Renata Marçom. Renata, você tem razão. A linguagem descritiva do educador, ela faz toda a diferença na vida da criança. E eu gostaria de acrescentar um detalhe, e eu acho que a Sandra vai concordar comigo. Não é só diferença na vida da criança. A linguagem descritiva faz diferença na nossa vida de uma maneira maravilhosa. Não que tudo vire flores, mas a gente aprende a lidar muito melhor com os problemas, porque a gente consegue
fazer o exercício de separar. Nossa, gente, vocês não fazem ideia do benefício pessoal que a linguagem descritiva, escutativa, o elogio assertivo fazem na nossa vida. De novo, né, Maria, nós estamos falando da relação professor-aluno, mas é claro que quando nós trabalhamos, né, colocamos em prática essa linguagem descritiva na nossa vida profissional, ela vai servir diretamente para a nossa vida como um todo. E aí, assim, muito interessante que é a própria fala do Rain Ginot, que ele diz, né, nós precisamos desaprender a linguagem habitual. Qual que é a nossa linguagem habitual? Independente se eu estou me comunicando com uma criança ou com um adulto, né? Independente de qual é a relação que eu estou estabelecendo. E a minha linguagem habitual é aquela linguagem que emite um julgamento. É uma linguagem que avalia, é uma linguagem, né? Então, Rain Ginot deixa isso muito claro. Precisamos desaprender essa linguagem. E como que nós vamos aprender a desaprender? Nós precisamos praticar essa linguagem descritiva. Um ponto muito importante que muitas pessoas, muitos educadores me questionam, né? Eles dizem assim, mas Sandra, usar a linguagem descritiva significa que eu vou deixar a criança fazer o que ela quer? Não. A linguagem descritiva, ela também traz na nossa relação um limite para a criança. Não é deixar a criança fazer tudo que ela deseja, tudo que ela queira. Pelo contrário, a linguagem descritiva contribui para você dizer, olha, eu entendo que você queira brincar. E agora é hora de fazer lição. É isso mesmo. Sandra, olha, a papo da professora Denise está aqui com a gente. Denise, muito obrigada, está sempre prestigiando aqui as lives. Ela está vindo a gente falar da linguagem descritiva em relatórios de avaliação. Eu não sei se vai dar tempo, tá, Denise? Por conta da programação da Sandra. No entanto, você está levantando um ponto extremamente importante, né? E a gente pode, eu converso com a Sandra e a gente retoma essa questão do relatório de avaliação e vamos falar sobre uma live só sobre linguagem descritiva e relatório de avaliação. Tudo bem? Que aí a gente... Perfeito, Maria. Está fazendo isso. Isso é muito complicado, né? Eu me comprometo... Tudo bem? Me comprometo de fazer uma live com você falando especificamente do relatório. Aliás, assim, é extremamente pertinente, até agradeço essa dica, né, essa solicitação, porque a gente pode fazer uma live específica para esse tema, tá? O que é importante quando nós falamos nessa linguagem descritiva, né, nesse relatório, só um básico para a gente entender. Nós nunca podemos comparar um aluno com o outro. O nosso relatório, né, ou a nossa linguagem, o nosso trabalho, ele deve ser sempre assim. Quando há uma comparação dessa criança para ela mesma, da evolução que ela teve ou não. Então, é diferente, né, de quando a gente fala, mas o seu amigo faz isso, ou não. Isso não pode, de forma alguma, acontecer. A comparação deve ser sempre entre a criança e ela mesma, tá? E a gente vai apontando. O elogio contribui para isso, né? A hora que eu for falar um pouquinho mais do elogio, nós vamos ver porque o elogio não deixa de ser um feedback. E nós podemos pensar nesse elogio para qualquer relação. O nosso foco é para sala de aula, é para a relação professor-aluno. Mas a gente pode entender que ele pode acontecer para qualquer relação que nós estabelecemos. Um feedback transparente, né, descritivo, tá? Bom,
Então, só retomando, quando nós falamos, né, dessa linguagem descritiva, desse princípio, o que é importante, então? É saber aplicar essa linguagem nas mais diversas situações, que é quando exatamente nós conseguimos uma comunicação efetiva e estabelecemos uma conexão com o nosso aluno. Então, a linguagem descritiva é extremamente necessária para que estabelecemos conexões e que essas conexões sejam prazerosas, efetivas e, ao mesmo tempo, afetiva. Tá? Então, vamos lá. Importante, né, Sandra? Eu vi que Dai, minha querida, eu estou vendo que você está participando e colocou que nunca ouviu na faculdade. Obrigada por você estar aqui, saudade de você, viu? Mas a gente fala, assim, desse relatório, com certeza nós vamos organizar uma live com esse tema. Bom, o professor tem já muito claro para ele que ele é exemplo de valores e atitudes positivas relacionadas com o aprendizado do aluno, né? Um bom professor, quando eu digo um bom professor, é aquele, estou dizendo o contrário dos demais, mas eu digo que aquele professor que deseja, busca essa relação, essa conexão, o professor, então, ele é quem inspira e motiva o aluno. Né? Quantas vezes a gente ouve assim, você foi a minha inspiração, eu resolvi estudar a linguagem porque eu ouvi uma vez você falando, né? Se isso acontece entre nós que somos adultos, imagine para a criança que está em formação e que ela tem o professor como a chave dela, né? O professor é a referência que ela tem, né? Então, o professor precisa também inspirar e motivar seus alunos. Só que o que acontece? Muitas vezes os nossos elogios, o feedback que nós damos para o nosso aluno, ele não entra nessa questão da inspiração, da motivação. Muitas vezes ele tem um efeito contrário. E aí isso é muito prejudicial para o desenvolvimento dos nossos alunos. Então, a comunicação eficiente, né, a utilização da fala construtiva, da fala clara, direta e principalmente respeitosa, porque falar de uma linguagem descritiva, nós estamos falando de uma linguagem, acima de tudo, respeitosa. É a base de todo o processo educacional. Não importa a idade do educando, a má interação entre professor e aluno provoca conflito e imensos estragos. Às vezes a gente fala, e eu sei, você sabe, né? Porque nós já atuamos com adultos. Então, a forma como nós vamos estabelecer uma comunicação, um feedback, um parecer, ele vai influenciar significativamente, independente de ser criança ou não. Então, nós precisamos, né, entender que não importa a idade do educando, tá? Que essa má interação entre professor e aluno provoca aí um conflito e até mesmo imensos estragos na vida do educando, né? E, por sua vez, a comunicação adequada aproxima. Quando eu falo que aproxima, é porque nós conseguimos, então, essa conexão. E quando nós conseguimos essa conexão, a gente consegue desarmar a criança, porque muitas vezes a própria criança está armada no sentido assim de querer desafiar, de não querer fazer, e a gente consegue então desarmar. E aí a gente consegue gerar no nosso ambiente de sala de aula um ambiente mais tranquilo, gera a tranquilidade. E diminui também, desculpa, Sandra, diminui também o estresse do professor, né? Porque aquelas coisinhas cotidianas, aquelas
rusguinhas com a criança, a gente vai conseguir, não digo rusga, mas o exercício diário da profissão e da solicitação que as crianças nos fazem, ela vai ficando desgastada. Exato, e é exatamente isso que nós não podemos deixar que aconteça, né? Porque esse desgaste, inclusive, ele interfere no desenvolvimento dos nossos alunos, no desenvolvimento do trabalho e, consequentemente, no desenvolvimento do aluno, né? Então, nós precisamos, quando a gente fala de uma linguagem descritiva também, Maria, nós podemos, quando a gente fala assim, que gera a tranquilidade, nós sabemos que um outro fator que contribui para o desenvolvimento dos nossos alunos é o ambiente cooperativo. Se eu desejo, né, estabelecer uma conexão com a minha criança, eu consigo, nessa conexão, fazer com que os nossos alunos cooperem. O ambiente da nossa sala de aula precisa ser um ambiente cooperativo. Uma linguagem descritiva, ela não cabe num ambiente autoritário. E aí nós precisamos deixar muito claro que nós, educadores, somos autoridade. E precisamos, e falamos isso no outro encontro, e nós precisamos usar da nossa autoridade, mas a gente não precisa usar do nosso autoritarismo, porque nós não vamos conseguir estabelecer a conexão com a criança. E se somos referência... A gente rompe, né, Sandra? Rompe, exato. E se somos referência para os nossos alunos e desejamos que lá no futuro eles sejam, né, aquela lista de desejos para um adulto, então eu não posso ser autoritário. Não cabe mais, né? Estamos numa outra geração, uma outra época. Vocês podem nos dizer assim, pelo menos eu e a Maria, eu tenho quase que certeza que sim, nós fomos educados num ambiente autoritário. Deu conta? Deu conta. Mas nós temos aí hoje, os estudos, as pesquisas comprovam o quanto construir em sala de aula um ambiente cooperativo, quanto isso contribui para o bom desenvolvimento dos nossos alunos, né? Que eles, de fato, vão... Muitas coisas... eles desenvolvem de uma maneira que não gera, inclusive, Maria, quando a gente pensa nessa questão de gerar a tranquilidade para que o desenvolvimento possa ser harmonioso, a gente acaba não batendo de frente com os alunos, com os nossos filhos, né? Quando você disse, ela faz atendimento às famílias, eu trabalho muito nesse sentido. Não bata de frente. Nós somos as referências, nós somos o adulto da relação. Então, se eu quero, eu não posso ser uma referência que põe por terra aquilo que eu quero praticar. Porque é muito comum, inclusive, a gente ouvir assim, de alguns de professores assim, na minha sala de aula tem um ambiente cooperativo. Quando você vai observar o ambiente da sala de aula desse professor, a fala dele é democrática, mas a atitude dele é autoritária. Então, não tem... Aí você rompe, aí você não constrói a conexão. Deixa eu fazer uma observação, que esse exemplo que você citou, ele é muito importante. Sabe por quê, gente? É assim, o professor sabe falar o que é ser democrático. Exato. Na hora que ele vai fazer, ele vai tirar referência de onde? Ele nunca foi educado nesse sentido. Aí vem essas estratégias, porque o que a gente está apresentando ao longo, o Edson, a Ana, que vai falar, nós estamos apresentando para vocês um todo que compõe a criança. E também dá suporte para o professor e mudando a sua prática. Ele tem consciência do que é,
mas ele não tem a consciência de que a prática ainda não é adequada àquilo que ele fala, porque a referência que a gente tem de uma educação democrática, de uma linguagem assertiva, eu diria para vocês que é praticamente zero. Maria, um exemplo dessa sua fala, né? Porque nós temos a fala, mas não temos a ação, né? Vamos dizer assim. Uma aluna, uma ex-aluna minha, dizia assim para mim, Sam, eu acho que tem alguma coisa errada, porque assim, eu uso da linguagem descritiva, mas os meus alunos não cooperam. Eu busco construir esse ambiente cooperativo na minha sala de aula. E eu fui, né, fazer uma assessoria na escola, e exatamente por isso, né, que ela me fez me pontuou essa dificuldade dela, e aí eu agendei de assistir a aula dela, né? E aí, assim, a linguagem dela era descritiva. Então, ela dizia assim, olha, precisamos organizar a sala, porque o professor tem que se envolver, eu não digo assim, vocês precisam arrumar, nós precisamos, porque somos um grupo e o professor faz parte desse grupo, né? Precisamos arrumar a sala. Eu estou vendo muitas coisas jogadas, mas ao mesmo tempo que ela ia falando, ela ia passando nos cantinhos e ia organizando. Ela não dava a oportunidade dos alunos exercerem a cooperação, né? E aí eu esperei a aula terminar e eu falei, eu queria que você me descrevesse como foi o seu dia, né? Você conseguiu, não conseguiu? Onde você achou que obteve êxito, onde não? E quando eu fui apontando para ela, você deu tempo para que os seus alunos pudessem te ajudar? Que eles pudessem cooperar, que eles pudessem se organizar? A hora que você falou, olha, eu estou vendo que a sala está muito desorganizada, o que você fez? Ah, eu fui organizar. Eu falei, então, você foi organizar, mas você não deu a oportunidade para que eles, de fato, fizessem essa organização. É a mesma coisa em casa. A mãe fala, a mãe não fala, olha o chinelo pela sala, eu tô vendo os brinquedos jogados. A mãe fala uma, a mãe fala duas, a mãe fala três. Na quarta, o que a mãe faz? Ela vai e guarda. É isso mesmo. Então, eu tiro a oportunidade. Vai e guarda e ainda guarda tudo sozinha. Como que eu posso, nesse momento, fazer na minha casa, né? Filho, vamos lá. As coisas ainda estão fora dos seus lugares. Você quer minha ajuda? Você vai organizar sozinho? Você prefere começar por onde? Eu vou por onde? Estou aqui, eu vou te ajudar. Ajudar, mas não fazer por ele. Assim deve ser o professor, assim deve ser os pais. Olha, né? A Viridiana Silvestrin, ela colocou, né, que o aluno precisa se sentir parte da sala de aula, dentro de um processo construtivo. É isso mesmo, Silvana. É exatamente isso que nós estamos colocando, né? Na prática, o aluno precisa se sentir pertencente. E é muito triste no sentido assim, né? É muito ruim quando nós não nos sentimos pertencentes. É isso aí. Só que quem que tem que contribuir para esse sentimento de pertencer? É o professor, que tem que contribuir essa prática para o aluno. É isso mesmo. Bom, olha que bonitinha a Shirley falando. Olha, Shirley, eu achei uma gracinha você falar isso. Confesso que eu tenho esse hábito. Olha que legal. A gente tá aqui conversando e você fala, ai, eu faço isso. É isso mesmo, querida. É essa tomada de consciência que nós precisamos ter, porque não adianta nós termos a teoria, mas se a gente não consegue aplicar na prática. E assim, vai ser flores só? Não, a gente vai errar. Né? Quando erramos, o que é mais importante? É retomar. Então eu vou refletir, falei, bom, não deu certo isso hoje. O que eu preciso fazer para que de uma próxima vez o resultado seja diferente? É uma constante reflexão, tá? Bom,
Avançando aí nas nossas reflexões, vamos pensar, falamos então né, da linguagem descritiva, vamos pensar nos elogios. O que são elogios? O que a gente entende por elogio? O que nós precisamos ter certeza, né, da questão assim, para ser mais assertivo, né, na questão do elogio, a gente tem que entender que o elogio, ele não é uma bajulação. Porque muitas vezes a gente usa do elogio nesse sentido do bajular. Elogio não é uma bajulação. A bajulação, muitas vezes, ela pode ser insincera e conveniente para aquilo que eu desejo. Né? Então, por que insincero? Porque às vezes eu não consigo dizer assim para você: ai, Maria, eu não gostei do tom do seu esmalte. Ai, não ficou bem para você. Tá? Tô levantando aqui um exemplo aleatório. Se eu não consigo dizer isso, o que eu vou dizer? Ai, Maria, tá super bonito, tá legal, tá joia, né? Então, ele vai ser sincero, porque não é isso que eu estou querendo dizer. Então, primeiro passo, quando eu penso na questão do elogio, é que o elogio não é uma bajulação. O elogio, assim como a crítica, pode ser destrutivo. Retomando uma fala minha anterior, ele pode causar grandes danos na vida da criança. Então, as pessoas sempre têm boas intenções quando elogiam. Muitas vezes, né, a gente não pode dizer que a pessoa está mal intencionada. Existe sim. Muitas vezes até eu quero falar algo, eu vou e pá, faço um elogio, né? O problema está que muitas vezes nós não sabemos como fazê-lo. Bom, existem dois tipos de elogios. O elogio descritivo e o elogio valorativo. O elogio valorativo, ele faz parte de uma educação mais autoritária, né? De uma educação da qual nós fizemos parte. Tanto que, não generalizando, mas ainda muitos professores utilizam de um elogio valorativo, né? O que é um elogio valorativo? É um elogio que refere-se às características, à personalidade ou aos traços de caráter do indivíduo. Isso é um elogio valorativo. Sandra, eu gostei muito da sua fala. Você é uma boa menina. Isso, exatamente, Maria. Vamos avançar aí no exemplo. Por que eu sou uma boa menina? Qual é o critério de boa e má? Né? Então, quando... Pode falar. Não, aí a gente fala isso quando a pessoa responde, age de acordo com aquilo que eu quero. Então, você é uma boa menina, tá, Sandra? O elogio valorativo, na verdade, Maria, ele entra, inclusive, como uma recompensa, né? Então, olha como isso é muito sério. Quando nós desejamos que as crianças de hoje, lá no futuro, sejam adultos mais assertivos, autônomos, independentes, né? Esse tipo de elogio, ele não vai contribuir para essa formação, para esse sujeito, né, que nós desejamos. E o elogio valorativo, ele se torna destrutivo. Porque, por exemplo, parabéns, Maria, a live foi excelente. Né? O que foi excelente? Né? E aí, ou mesmo o contrário, quando eu digo assim, nossa, Maria, que live mais esquisita, nada a ver. Nossa, achei horrorosa, não gostei de nada. Olha lá. Né? Quais são os elementos que eu estou dando para dizer se foi excelente ou se foi horrorosa? Nenhum. Né? Qual vai ser o meu ponto de partida?
Então, ele pode, sim, ser muito destrutivo. Por quê? Pois, mesmo quando eles são agradáveis, causa uma relação de dependência e implica em julgamento. Então, quando o professor vai lá, escreve parabéns, lindo, excelente. Na nossa época tínhamos, e ainda existe, né, essa prática dos carimbos. O professor colocar lá a lição legal, a lição que está bonita, que está do gosto, né, do ponto de vista do professor, ele vai lá, carimba um rostinho sorrindo, ou a lição que ele não gostou e achou que a criança poderia fazer melhor, vai lá e carimba um rostinho triste. Olha o que isso causa no aluno, né? Diferente disso, o elogio descritivo, assim como a linguagem, o elogio, ele deve descrever. O que ele descreve? Ele pode descrever a ação, ele pode descrever uma lição, né? Entretanto, o princípio é o mesmo, sem emitir julgamentos de valor. Isto é, né? Ele passa a ter um caráter muito mais informativo do que propriamente um caráter avaliatório. Então, o elogio, ele deve informar sem julgar. Isso aí. Ficou claro? Sandra, aqui tem alguns comentários, né? Outro aqui da May falando, meu Deus, parece que está falando de mim. Legal. A questão, e tem gente que tem aversão a elogio, né? Porque acha que não pode manter. Olha só a gravidade do que essa moça está falando. Acha que não pode manter o status que o outro está atribuindo para ela. Olha como o elogio pode mexer com a sua autoestima. Autoestima, sim. Sim, e eu posso, inclusive, gerar um mau comportamento, então falando de criança, eu posso gerar na criança um mau comportamento para ela me provar o contrário. Que ela não é aquilo que eu estou dizendo. Porque ela também é má. Sim. Né? Essa dualidade do bom e do mal existe, né? Em todas as pessoas. E na criança mais ainda por conta da idade. Sandra, eu não sei o que você vai falar, mas eu quero colocar duas perguntas aqui. Sandra, para você, uma criança pode ficar dependente do elogio? E se eu não me achar uma boa menina? Olha o quanto nós precisamos. Uma criança pode ficar dependente? Claro. Ela fica, inclusive, por que ela fica dependente? Ela é uma criança heterônoma. Ó, as crianças não fazem, vamos falar de criança agora, elas não fazem o desenho e não vem assim, tá bonito, tá legal, ela vem, ela quer ouvir da gente. Então, vamos lá. O elogio valorativo, a professora vai dizer, tá lindo o seu desenho, nossa, ó, lindão, caprichou, hein? Muitas vezes a criança sabe, ela sabe que ela não deu o máximo de si para realizar aquele desenho. Qual que vai ser a conclusão dela quando a professora disse, ó, lindo, ficou muito bacana seu desenho. Não preciso me esforçar mais, né? O que eu já tá bom. Já tá bom, então para que eu vou me esforçar mais se a própria professora, que é a minha referência, me deu parabéns, me deu excelente. Certo? Um elogio de apreço para um desenho, por exemplo, eu posso dizer para o meu aluno, né? Você usou várias cores, por exemplo, você usou vários tons de azul, vejo que você colocou pássaros, que você desenhou a árvore, a casinha, sei lá, estou levantando aqui umas hipóteses. Eu vou descrevendo aquilo que eu estou vendo. Qual é um erro muito comum nosso? A criança vem mostrar e a gente pergunta para ela, o que você desenhou? Oi? O que ela desenhou está ali. Olha a confusão na cabeça dela. Como assim o que eu desenhei? O que eu desenhei está aqui. Quando eu não consigo entender,
né? O desenho da criança, por exemplo, eu posso dizer assim para a criança: puxa, que desenho interessante, conte-me o que você pensou para fazer este desenho. E aí ela vai falar: ah, eu desenhei isso, eu desenhei aquilo. Ah, eu estou vendo que você usou vários tons de azul. Isso me trouxe, ao ver esses tons de azul, me trouxe uma tranquilidade. Eu me lembro, Maria, que uma aluna minha, uma vez, nós estávamos trabalhando exatamente a questão do elogio, e uma criança veio e entregou para ela um desenho, ela usou só azul, só um tom de azul. Ela desenhou todo o desenho como um todo no tom azul. E a professora olhou para ela e disse assim: tudo azul? A árvore é azul? A rua é azul? As pessoas são azuis? E a criança ficou assim, né, olhando. O que eu posso dizer para minha criança? Se eu quero entender por que ela, às vezes, ela tinha somente aquela cor de lápis, ou ela gosta do azul, qual o problema se o desenho é uma representação do pensamento, não é isso? O desenho não representa um pensamento? Qual o problema dela usar tudo azul? Um outro exemplo, ela poderia, né? Então, assim, a forma como a professora devolveu essa questão do azul não foi uma forma muito inteligente, se é esse o termo que eu posso usar, porque ela acabou, né, emitindo ali um julgamento, né? Ela abriu a janela. Né? E uma irritação. Irritação, porque qual o problema, né? E ela abriu a janela. Eu lembro que ela abriu e disse: olha lá, a árvore é azul, a rua é azul, né? Enfim. E uma outra situação, e essa situação aconteceu comigo. Eu brinco sempre que eu dou minha cara tapa, né? Mas eu também já errei. Eu me lembro que uma vez eu dei eu pedi para que as crianças fizessem um desenho livre, e uma criança veio e mostrou uma folha de papel sulfite todinha pintada em preto. E o danado preto, que todo mundo acha que tem problema, o preto, né? Aí eu virei para a criança e falei assim: escuta, você não desenhou, você pintou a folha toda de preto. Eu não pedi para pintar, eu pedi para desenhar. Aí ela olhou assim para mim, e aí assim, Maria, eu falo que eu levo isso pro, né, a falta do conhecimento, né? Isso eu me lembro perfeitamente, isso foi em 1992. Aí a criança olhou para mim e disse assim: Pro, é que aqui o preto é a cortina do teatro, a peça ainda não começou. Ou seja, toda a imaginação dela estava por trás das cortinas, né? E que ela representou a cortina, ainda vai acontecer. Eu não poderia ter dito a ela: conte-me, você pintou essa folha toda de preto, me conta o que você estava pensando. Porque depois ela me disse: atrás tem o palhaço, tem e ela foi narrando para mim o que ela queria representar era uma cortina, era um teatro. E eu já... lá... E Sandra, sabe que conforme você vai falando, eu queria dar uma outra cutucada nas professoras que estão aqui assistindo. A importância da gente repensar os nossos objetivos e o que a gente pede para a criança. A criança está no período concreto, ou pré-operacional, operacional concreto. Muitas vezes, né? E mesmo a gente, adulto, se você não dá uma ordem, né, não tiver bem clara, você fica assim: mas é para virar à direita agora ou daqui 5 minutos? Por exemplo, né? Então, quando você fala desenhe, tá, mas você não falou. Desenhe a árvore que dá para ser vista da janela da nossa classe. Exato. Aí o danado do desenho livre, né, Maria? Faça um desenho.
vai desenhar o que ela quiser, o que vem né? E quando você especifica da forma como você está falando, né? É diferente quando a gente fala, como foi o que eu fiz, faço um desenho. E ela foi na cabeça, né? Na criatividade dela. Pensa a sensação de pintando. Eu sempre depois, né? Eu sempre pensei, gente, por que eu falei daquele jeito com a criança? Mas olha como o erro ele é necessário. Nós aprendemos com os nossos erros, né? Bom, então, precisamos sempre descrever. Deixa eu falar, Maria, que eu estou preocupada com o tempo, dar um exemplo de uma escrita. Por exemplo, a criança faz uma redação de certa ali, como que eu posso usar, como que eu posso dizer para aquela criança sobre a produção de texto dela? Bom, uma criança, eu posso dizer assim, eu não vou dizer, ai, que lindo, tá bonito, né? Gostei do que. Mas eu posso dizer, nossa, a sua letra está super redonda, redondinha, você deixou espaços entre as palavras, o que me permitiu fazer uma leitura agradável do seu texto. Ao ler o seu texto, sei lá, a criança está falando sobre passear de trem, né? Nossa, ao ler o seu texto, eu tive a sensação de estar dentro desse trem. Qual é a conclusão que a criança vai chegar? Diferente de eu dizer assim, olha, não, eu preciso que você refaça. Está muito relaxado. Olha a letra que você fez. Eu não entendi nada que você colocou. Você não colocou, não falou nada com nada. Percebe a diferença? Se a letra da criança não está legível, eu posso dizer assim para ela, olha, eu entendi o seu texto, você falou sobre o trem, você contou sobre um passeio, mas ainda há necessidade de você deixar mais espaços entre as palavras, a sua letra por exemplo, sua letra está muito miúda, dessa maneira dificulta a nossa leitura. Tá vendo? Eu estou trabalhando com aquilo que eu estou vendo, sem emitir nenhum julgamento àquela criança. Então, ou, por exemplo, uma criança que organiza, que está toda desorganizada, né? A sua mesa está toda desorganizada. É muito comum a gente ir lá e falar para a criança assim, nossa, como você é relaxado. Isso não é um feedback? Como você é relaxado, todas as vezes eu tenho que pedir para você guardar. É muita bagunça. Olha a representação de si. Como eu vou me ver, né? Ao contrário, eu posso dizer, olha, Joãozinho, faltam 5 minutos para terminar a aula, vejo que seus lápis estão fora do estojo, seus cadernos, né, debaixo da mesa, enfim. Ele vai chegar à conclusão que ele precisa organizar aquele material, aquele espaço. Tá? Uma outra questão que eu acho... Então, vamos só pensando assim, na questão do elogio descritivo, acho que os exemplos, né, tá aí contribuindo para os professores repensarem. O elogio de apreço, Maria, é considerado produtivo exatamente pelo fato do educador apresentar para o seu aluno maneira realista, até de um comportamento. Eu posso, inclusive, falar de um comportamento, dar um feedback, fazer um elogio para o meu aluno com relação ao comportamento. Eu não preciso dizer, por exemplo, hoje você ficou bonzinho. Mas eu posso dizer, o fato de você ter ficado mais calmo, participado mais da aula, contribuiu para o bom andamento das nossas tarefas. É um feedback, é um elogio descritivo. E a criança vai se sentir capaz, né? Capaz, exato, porque ela vai chegar a uma conclusão da sua própria ação, do seu próprio, né, de como ele participou naquele momento, né? Bom, o perigo do elogio
valorativo, ele está mais vinculado mesmo à questão da criança passar a ter essa dependência e ficar sempre com a visão do outro, de como o outro acha. Porque ele nunca vai ter a oportunidade dele mesmo chegar à sua própria conclusão. Isso mesmo. Sandra, Tá? só te interromper por 2 motivos. Gente, tem gente perguntando a validação da presença, sim, como a vez passada. Ou manda nome completo e e-mail pelo grupo do Telegram ou por mensagem para mim pelo Instagram, sem problema nenhum. Tem uma mocinha aqui que falou: mãe, que orgulho de você, tá? Só para você saber que a sua gatinha tá aqui, toda orgulhosa. Eu não vi. Filha, um beijo. Tá aqui, mãe, Legal. tenho muito orgulho de você, tá? Muito obrigada. Fico muito tranquila em saber desse seu orgulho por mim. Isso me motiva. Olha lá a motivação, né, Maria? Com certeza. Bom, desculpa, né? Dando continuidade, Maria, eu acho que deu para esclarecer assim, o quão importante é entender a linguagem descritiva e o elogio descritivo, porque eles estão vinculados, né, a linguagem e o elogio. A gente precisa ter sempre em mente que desejamos que os nossos alunos tenham um desenvolvimento em todos os seus aspectos de forma harmoniosa. E precisamos, então, para que isso aconteça, estabelecer conexões com as nossas crianças, né? Então, o elogio valorativo, ele contribui, ele funciona. Mas vamos pensar sempre se ele vai funcionar naquela hora, naquele momento, não provoca uma motivação, um desafio, né? O tipo de elogio, 2 minutos? Então, eu vou só encerrar assim, Maria, que as nossas palavras devem afirmar claramente que nós admiramos o esforço da criança. Esforço, não é a personalidade ou caráter da criança. O esforço da criança, o seu trabalho, as realizações, a ajuda que ela deu, as considerações, a criação dela. E a conclusão de nossas palavras deve ser do elogiado e não nossa. É muita coisa que a gente quer trazer, muitos exemplos que eu gostaria de citar para clarear aí, mas então vamos lá, ó. Sempre no elogio, descrever o que vê e o que ouve, descrever o que sente, evitar o lindo, parabéns, muito bem, né? Mas sempre voltar na descrição das ações dos nossos alunos. É isso, Mar. É isso mesmo. Deu para trabalhar metade. Ia dar mesmo, gente, mas a gente volta com a questão do relatório. E, Renata, a gente vai ficar devendo para você essa pergunta que é muito pertinente. Sandra, a Renata está fazendo a seguinte pergunta, eu acho que vale a pena a gente retomar depois. Uma situação que sempre acontece em sala de aula, o aluno, quando chega com algo novo e mostra para a professora. É o tênis novo, é a mochila nova, é a tiara nova, é a bolsa nova. Explique que tipo de elogio, e isso vai ajudar muitos professores. Em 2 sentidos, tá? Que vai ajudar. Mas depois a gente retoma quando a gente for falar sobre o relatório. O relatório. Tá bom, gente? Vai ficar disponível. Quinta-feira que vem a gente tem com a Sandra falando de sentimentos. Ana, desculpa. Falando de sentimentos, nós temos certeza que vocês vão gostar. A gente está preparando todo esse material assim com muito carinho. Eu deixo meu agradecimento imenso para a Sandra, que sempre topa as paradas comigo, graças a Deus.
E Eu que agradeço, Maria. um beijo para todos vocês. Sandra, pode se despedir. E muito obrigada. Um beijo, Maria. Eu topo todas as paradas porque a nossa parceria é muito significativa. Obrigada a todos que participaram. Lá no Telegram, façam perguntas e eu vou respondendo e contribuindo mais aí para as dúvidas de vocês, tá? Muito obrigada a todos pela participação. Foi um prazer. Olha, um monte de elogio, tá, Sandra? O povo amou tudo que a gente conseguiu falar, especialmente você, tá bom? A gente agradece esse reconhecimento e a gente adora estar aqui, tá bom? Só para vocês saberem, a gente gosta muito dessa troca, desse contato. Um beijo. Essa energia, né, Sandra? Tudo isso é muito bom. Então, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Falou? Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Nossa, agora eu não consigo encerrar. Você acredita? Gente do céu. Não sei nem se eu falo para vocês, para a gente continuar, porque não tem um botão de encerrar. Tem mais tempo. Posso ir falando, então? Vai falando, não caiu. Então vamos encerrar. Vamos lá, olha, ao invés da gente acusar, então vamos fechar aí a nossa ideia com elogio descritivo. Ó, ao invés de acusar, usar de sarcasmo e dar ordens, descreva o problema. Olha lá, a situação. Ordenar, fazer uma profecia negativa e de fazer ameaças, ofereça uma possibilidade de escolha para a criança. Fazer uma longa advertência, o antigo e famoso sermão, diga em poucas palavras. Lembra da linguagem descritiva? Seja breve e firme, né? Fazer um discurso, um gesto, prefiro um gesto. Fazer acusações, diga em uma só palavra. Vamos fazer desse elogio caminhos mais assertivos para os nossos alunos. Sandra, sabe o que as meninas estão pedindo? E meninos, não sei. Estão pedindo para abrir para perguntas. Gente, façam as perguntas. Pode fazer lá no Telegram. Se não for possível, né, fazer aqui, porque de repente vai cair. Eu não encontro o botão para encerrar o vídeo. Não apareceu. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou procurar melhor. Então, vocês podem fazer, porque não fica registrado aqui para a gente anotar. Mas coloquem as perguntas lá, que a gente passa uma revisão e depois a gente dá o retorno. Tá certo assim, viu, Santi? Acho que é isso. Santino Baron. Muitas pessoas saíram, né? E a gente, de repente, voltou assim do nada. Você tem razão, não vale a pena a gente dar continuidade. Faça a sua pergunta ou pelo direct para mim, que eu coloco lá no Telegram, e na próxima live a gente dá continuidade. Não com a Ana, mas com a Sandra, a gente dá continuidade nisso daí. Tá bom? Perfeito, Má. Especial, Karina. Não, é a sua filha. As crianças de hoje estão mais exigentes do que a de 10 anos atrás. Vou anotar, tá? Essa pergunta vale. Agora, eu vou tentar fechar. Que não aparece encerrar o vídeo, eu não sei o que fazer. Nossa, agora que eu tô vendo quantas pessoas, quantos comentários, meninas e meninos, né? Eu queria responder de todos. Obrigada pela presença de todos, viu? Muito obrigada. Gente, eu tenho medo de apertar esse xizinho e perder a live inteira, Sandra. Então não faça isso, Marco, nós precisamos gravar. Vamos lá, acho que vai dar certo.